quem não me conhece, eu sou a Flávia Tayane, e para quem já me conhece, eu também sou a Flávia Tayane. Mas se você preferir, pode me chamar de A Ingovernável. Gente, hoje ia ter aqui nesse canal um vídeo super leve sobre um livro que eu gostei muito, que eu ia indicar algumas coisas para vocês. Só que não. Por quê? Porque temos treta, temos polêmica, temos um assunto que tá no Trend Topics no Twitter, é um assunto que perpassa muitas coisas que eu quero falar aqui nesse canal. E aí eu acho que é uma abertura pra gente começar a discutir algumas coisas. E que treta e que polêmica é essa, Tayane? Que assim, mudou a ordem do dia do canal e mudou a ordem do dia, a pauta de muitos jornais no Brasil. A gente tem um deputado do estado de São Paulo que é o alvo, o protagonista de toda essa polêmica que ocorreu no dia de hoje. O nome dele é Arthur Duval, também conhecido como Mamãe Falei. Mas por que ele é conhecido como Mamãe Falei? Porque ele tem um canal no YouTube chamado Mamãe Falei. Inclusive foi o canal que alavancou ele para ser o segundo deputado mais bem votado em 2018. Ficou atrás só da Janaína Pascoal, se eu não me engano ele teve quase 500 mil de votos. E nesse canal ele saía na rua, entrevistava a população, questionava sobre algumas coisas, obras, acesso à segurança, saúde e educação, e também ia de penetra em eventos de partidos ideologicamente contrários a ele, cavava situações polêmicas, debates agressivos, ele ia para o enfrentamento com o pessoal da esquerda para criar a narrativa da esquerda raivosa e corrupta e etc. Faz parte do MBL, foi um dos incentivadores do impeachment e da galera que fazia camiseta do Moro e aplaudia o Moro e subia em carro de som. Inclusive, tinha o apoio do Moro para concorrer a governador do estado de São Paulo. Segura essa informação porque ela é muito importante. Tinha. E ele foi para a Ucrânia. Aí você deve estar pensando, não, mas ele foi para a Ucrânia porque ele deve ter recebido uma missão diplomática de ir para a Ucrânia. Ele recebeu alguma missão do Itamaraty para tentar fazer algum acordo de colaboração, para conseguir dar asilo para refugiado, para conseguir incentivo de empresários para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade lá. Não. Não foi. Ele foi para a Ucrânia para fazer coquetel Molotov. Coquetel Molotov é uma bomba caseira, todo mundo sabe, né? Até porque tá em tudo que é jornal e rede social aí. E vamos lá, aqui a gente não tá criticando a necessidade da população ucraniana de ter coquetel Molotov para combater as tropas russas, porque é um artefato de defesa importante. Aqui a gente não está questionando a necessidade da população ucraniana de ter coquetel Molotov para combater as tropas russas. O que a gente está questionando aqui é porque que um deputado de um dos maiores estados do Brasil, responsável pelo maior PIB do Brasil, São Paulo é responsável por 31% do PIB do Brasil, é 1,4 trilhões, foi fazer na Ucrânia, fazendo coquetel Molotov. Ele quer ser o governador do estado com o maior PIB, maior produto interno bruto, a soma de bens e serviços totais, assim. O que ele foi fazer lá? Porque daqui, ele fazendo o trabalho dele como deputado, ele poderia ajudar muito mais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tentando fazer acordos de colaboração, tentando fazer formas de mandar recursos para as pessoas de lá, inclusive com os empresários de São Paulo, que assim, a galera de São Paulo, assim, da Faria Lima, né, que tem até um meme no Instagram sobre isso, que é uma área comercial em São Paulo, na Faria Lima, que tem grandes prédios comerciais, ele poderia estar ajudando a arrecadar recursos. Ele consegue mobilizar pessoas justamente por ele estar em uma posição de destaque. Ele tem acesso a essas pessoas. Eu não tenho acesso a essas pessoas, você não tem acesso a essas pessoas. Se eu tentar organizar uma vaquinha para mandar recurso e ajuda para a Ucrânia, vou arrecadar tipo 10 mil reais, vamos supor, se eu juntar os meus amigos. Ele tem visibilidade, ele tem 2,700 milhões de seguidores. Se ele fizer uma vaquinha no canal dele para cada pessoa doar 10 reais,
Tipo, ele consegue muito recurso para ajudar os refugiados que estão sem roupa, sem mantimentos, que estão, assim, em situações precárias. Então, para que ele foi para a Ucrânia? Caçar like, gente, porque o vídeo de lá da Ucrânia fazendo molotov é muito mais impactante do que um vídeo dele na Assembleia Legislativa de São Paulo tentando fazer com que São Paulo faça um acordo de cooperação com empresários para dar asilo para pessoas em situação de vulnerabilidade. E não tô falando só de ucraniano, não. Tô falando de refugiados em modo geral. A gente tem muito refugiado em São Paulo, e aí refugiados africanos, refugiados muçulmanos, refugiados bolivianos, venezuelanos, que passam uma situação de vulnerabilidade muito grande. E a gente não tem simplesmente um deputado estadual da maior Assembleia Legislativa estadual que com grandes recursos está preocupado em fazer coquetel molotov em vez de criar mecanismos para que essas pessoas tenham vida mais dignas no Brasil. Aí você pode até falar, mas olha só, ele tem que legislar para brasileiro, não sei o que lá. Eu acho que a partir do momento que a gente tem essas pessoas morando aqui no Brasil, a gente não pode ignorar a situação que elas passam, porque essas pessoas são marginalizadas. O caso do Moise no Rio é uma demonstração disso, que essas pessoas vivem em uma situação de visibilidade, em uma situação de vulnerabilidade muito grande, que essas pessoas são escravizadas muitas vezes, têm subempregos que não recebem quando trabalham. Então, essas pessoas estão no nosso país, ainda que na condição de refugiados, e alguns ainda que ilegalmente, mas não podemos fechar os olhos para a situação dessas pessoas. O vídeo não é sobre, assim, o quão irrefletido foi ele ter viajado, o como ele seria mais útil aqui. Esse vídeo é tipo, viajou, tudo bem. O que aconteceu na viagem que foi alvo das polêmicas de hoje? Ele chegou na Ucrânia e mandou áudio para os amigos porque ele estava muito impactado. Aí você deve estar pensando, claro que ele estava impactado, Tayane. Ele estava numa zona de guerra. É óbvio que ele ficou impactado com a situação de vulnerabilidade, de fome, de necessidade que as pessoas estão passando. Não foi sobre isso. Eu acho que ele até pode ter ficado impactado, eu acho que ele até pode ter, tipo, compartilhado isso com algumas pessoas, mas o que vazou que deu ruim não foi isso. O que vazou que deu ruim foi que ele ficou muito impactado mesmo, mas foi com a beleza das mulheres do leste europeu. E aí vamos para o primeiro problema da situação. Existe o mito da beleza, a Bell Hooks fala muito sobre isso, que a gente criou um imaginário social do que é belo, o que é uma mulher bela. E como nós aqui do Ocidente consumimos muito uma visão eurocentrista, uma visão de que a Europa era o centro do mundo, que a Europa que colonizou todos os países da América, assim, a gente bebe muito nas fontes da Europa, assim, do que é belo, do que é bom, do que é educado e etc. O nosso padrão de beleza é um padrão eurocêntrico, então é a mulher magra, alta, loira, branca, de olhos azuis e o padrão top model, assim, primeiras top models, né? Porque a indústria da moda tá, graças a Deus, mudando alguns padrões. Então, assim, a gente consome esse padrão de beleza. Então, quando o Arthur chega lá e vê aquele tanto de mulher europeia, do leste europeu, ele virou e falou, meu Deus, olha, tem mais mulher bonita aqui na fila de refugiados do que das baladas mais caras de São Paulo. Primeiro problema aí, é essa construção de narrativa do que é belo, assim, e de tipo, reduzir as mulheres à beleza estética delas. Mas assim, se fosse só isso, tava tranquilo. Na Copa do Mundo mesmo, a gente via os jornalistas comentando a beleza das torcidas da Alemanha, da Ucrânia, dos países europeus. Mas não foi só isso. Piora. E piora muito.
E eu vou até pôr o link aqui embaixo das matérias que tem os áudios dele completo. Se não bastasse todo esse áudio de tipo, as mulheres aqui são muito mais bonitas, tem tipo mais mulher que bonita na fila de refugiados que da maior balada de São Paulo. Ele vira e fala bem assim: mas as mulheres daqui são fáceis porque são pobres. E essa frase tem tantos problemas, gente, que o primeiro é que a gente sempre coloca as mulheres como um objeto, assim, a sociedade coloca que a mulher quer sair com o cara que tem dinheiro, com o cara que paga a conta, o velho da lancha. A gente cria esse estereótipo de macho provedor e que as mulheres vão se sujeitar aos homens porque eles estão bancando, porque eles têm mais dinheiro, porque eles são importantes. Cria-se o imaginário que as mulheres estão atrás de um Christian Grey da vida, um provedor, e ignora as relações tóxicas. E não é isso, tipo, pega toda uma categoria de pessoas e fala bem assim, olha só, elas são fáceis porque são pobres, quer dizer, elas se sujeitam a qualquer homem porque elas querem algum benefício financeiro sobre isso. É uma afirmação muito pesada, é uma afirmação machista, é uma afirmação grosseira. E não existe essa de ser fácil. A gente tem que pregar que as mulheres são tão livres quanto os homens. Por que eu tenho interesse por um homem demonstrar, ficar com um homem de primeira, me torna uma mulher fácil? Por que eu tenho que fazer doce, não ficar com a pessoa, se fazer de difícil para ser respeitada? Por que me torna fácil aceitar vários convites? Percebe que a gente cria, tipo, várias caixinhas de comportamento que a mulher tem que se encaixar? E percebe como a frase do Arthur, ela reverbera esse tipo de preconceito? Porque isso é um preconceito. Uma mulher ficar com uma pessoa no primeiro encontro não torna ela fácil. Do mesmo jeito que, tipo, uma mulher não querer ficar com uma pessoa não a torna difícil, ela só não tem interesse. E a gente tem que naturalizar isso, a mulher demonstrar ter interesse ou não. Mas piora ainda, piora muito. Tem uma frase que ele fala que sobre policiais na fronteira, que não dá pra falar aqui no YouTube sem censurar o vídeo, mas tipo, é extremamente grosseira e extremamente machista e passou longe de ser simplesmente elogios de tipo, o quanto as mulheres são bonitas ou o quanto eu achei as policiais bonitas. É uma grosseria, um machismo, um preconceito. São, assim, frases muito pesadas para serem ditas por alguém em um outro país que está em situação de guerra, de vulnerabilidade. Gente, é assim. Pega o pior dia da sua vida. Aí multiplica. Multiplica muito, 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 assim. Multiplica por 50. Eu acho que não chega perto do que essas pessoas estão passando. O Brasil nunca viveu uma situação de guerra direta, assim. O Brasil sempre foi conhecido como um país mais neutro, mais de soft power. E essas pessoas estão vendo suas casas serem destruídas, a história do seu país ser destruída, estão sendo separadas dos seus familiares, estão perdendo entes queridos. E do mesmo jeito que acontece na Ucrânia, acontece em vários outros estados que passam por situações de conflito há muito tempo. Então, assim, Israel e Palestina, Afeganistão, a gente não pode fechar os olhos para o que essas pessoas sofrem nisso. Acaba que a Ucrânia chama muita atenção do Ocidente por ser um país europeu, um país capitalista europeu. Mas isso é papo para outro vídeo também. O que a gente tem que entender é que uma figura pública que quer ser governador do estado com o maior PIB do Brasil não
pode ter esse tipo de comportamento. E eu não tô falando, ai, Tayane, ele não pode simplesmente achar as pessoas bonitas. Achar as pessoas bonitas é o de menos, gente. Você manifestar essas frases que ele manifestou, nem que seja para um grupo de amigos. Porque para isso ter vazado, não foi só para um grupo de amigos, né? Vamos combinar. E quais foram os principais desdobramentos até o momento das falas desses áudios do Arthur? O MBL, a cúpula do MBL, está analisando os áudios e deve se pronunciar nos próximos dias. Se tem uma coisa que eu tenho que aplaudir o MBL, né, é que eles são ótimos com gestão de crise, né? Se você analisar, desde que o movimento surgiu, quando começa a surgir as polêmicas lá do Bolsonaro na gestão, indo contra algumas bandeiras, alguns princípios do MBL, eles tratam logo de desvincular a imagem do MBL do Bolsonaro. Quando o Kim foi pro Flow Podcast, que rolou a situação polêmica lá com o Monark, eles já trataram de fazer uma meia-culpa, uma live. O Kim falar, não, olha, eu me equivoquei, eu ouvi muitas pessoas mais experientes do que eu entendi. Eu entendi o posicionamento da Alemanha de criminalizar o partido nazista e o nazismo. E assim, eles são bons em gestão de crise, não são ruins não. Segundo desdobramento até o momento, Moro retira o apoio ao Arthur Duval para o governo de São Paulo e cobra do Podemos um posicionamento. O Arthur Duval é pré-candidato pelo Podemos ao governo de São Paulo. E assim, por mais que o Moro não seja um grande player no cenário das eleições, ele é um player considerável, principalmente assim, se você pensar a quantidade de pessoas que enxergam nele uma terceira via, entre Lula e Bolsonaro. Então, perder o apoio do Moro para alguém que também é considerado uma terceira via no estado de São Paulo, que é Arthur Duval, é algo que vai impactar. E, além de tudo, no posicionamento do Moro, ele cobra uma postura do partido. E ele... Vou deixar aqui também um link para a matéria para vocês lerem o posicionamento do Moro completamente. Ele ainda diz que a conduta do Arthur Duval, ela é inapropriada para qualquer homem público. Gente, eu estou concordando com o Moro. Eu acho que pela primeira vez na minha vida. Isso é histórico. Eu discordo do Moro desde sempre. E é muito engraçado porque na época da Lava Jato ainda, só uma curiosidade, só um adendo antes de finalizar o vídeo. A gente teve uma entrevista da Globo News na faculdade para falar sobre prerrogativa de foro. E eu falei que o Moro era o mito do juiz herói, mas eu faço um vídeo depois só pra, tipo, por que eu critico o Moro como juiz. Mas é muito, muito interessante isso, porque hoje, pela primeira vez na vida, desde que o Moro se tornou uma figura pública, porque ele foi uma figura pública enquanto juiz, ele fez da magistratura um palanque político, mas também é papo para outro vídeo, eu concordo com o Moro. Tô chocada. Tá. Mas depois desse devaneio aí, Moro, desse adendo, e ele diz ainda, para além do ponto que a gente concorda, que tipo, esse tipo de postura é inapropriada para qualquer homem público, ele ainda diz que espera que o partido, diante da gravidade da situação, tome providências logo e que ele jamais vai comungar com esse tipo de visão preconceituosa que pode até ser configurada como crime. Então, assim, ele estava em lua de mel, Moro, MBL e Arthur Duval, e agora ele tá, tipo, praticamente falando que o Duval é um macho escroto que tá praticamente cometendo crime na Ucrânia. Pesado, né? Então, não sabemos como vai se desdobrar os próximos capítulos. O que o MBL vai posicionar, o que o Podemos vai fazer, se o Arthur Duval vai manter a candidatura ao estado de São Paulo, como que a população vai reagir diante disso, porque vamos lá, a gente tem uma massa no Brasil que é extremamente machista, que é extremamente preconceituosa e que reverbera
esse tipo de comportamento tranquilamente. Para muitos caras na mesa do bar, isso aí que o Arthur Duval falou é fichinha. Todo mundo tem uns amigos, uns brothers, né, que na mesa do bar solta coisas do mesmo calão ou pior. E então, assim, não sabemos os próximos desdobramentos, mas a gente precisa entender o tipo de homem público que a gente quer. A gente quer um homem público que tenha esse tipo de comportamento, ou a gente quer pessoas públicas que levem a função com mais seriedade, que tenha posicionamentos mais severos, que não sejam fanfarrões que vai para um lugar que está em uma situação de extrema vulnerabilidade, uma região que está em conflito, para fazer vídeo e ganhar like e view, sendo que ele tinha que estar trabalhando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse ano é ano de eleição, independente se você é de esquerda, de direita, de centro, eu acho que você tem que refletir quem você quer que te represente. Quando votamos, damos para esses caras uma procuração, falando, vai lá, representa meus interesses. Vota o orçamento, decide quanto vai para educação, quanto vai para a saúde. E a partir do momento que a gente não reflete em quem a gente vota e na postura que essas pessoas têm, se representam a gente se sente representado, se a gente não sente vergonha de alguns posicionamentos, a gente está dando carta em branco para eles fazerem o que quiserem. Então esse ano é ano de eleição, vamos refletir, vamos verificar, vamos averiguar bem quem a gente quer lá, quem a gente quer representando a gente, de quem a gente vai se envergonhar ou se orgulhar daqui 4 anos. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio desorganizado e bagunçado, porque eu decidi gravar tem menos de 1 hora. Mas esse canal me propus a ser, tipo, pauta livre, então vamos lá. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de indicar para um amigo e de mandar sugestão do que vocês querem ouvir aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau.